Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas, paz e bem. Primeira segunda-feira do mês de agosto. Antes de começar o nosso Tapiri da Fé, antes de abrirmos as portas do nosso Tapiri da Fé para você entrar, nós vamos fazer a nossa oração inicial. A nossa oração de costume sempre é agradecer e, acima de tudo, pedir a proteção e a intercessão de nossa mãezinha Maria Santíssima. Ela que está sempre nos protegendo de todos os males. Peço que você feche os seus olhos e rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus amigos, minhas amigas, agora sim, o Tapiri da Fé está abrindo as portas para você entrar. No mês de agosto, nós dedicamos, a igreja se dedica à vocação. Portanto, todas as segundas-feiras que anteceder ao domingo daquela vocação, nós iremos bater um papo com um seminarista, com um religioso, com uma família, para falar um pouco de cada vocação. O nosso Tapiri da Fé tem um quadro novo. Esse quadro já vai ser estreado hoje pelo nosso jovem Miguel. É um quadro que fala sobre o santo protetor de cada vocação que será conversada e debatida aqui. O quadro começa hoje. Vai falar sobre São João Maria Vianney. Quer saber mais sobre o São João Maria Vianney, protetor dos padres? Agora é com você, Miguel. Caríssimos irmãos, hoje irei falar um pouco da história de São João Maria Vianney, o padroeiro dos sacerdotes, dos párocos, um grande santo da nossa igreja. São João Maria Vianney nasceu no dia 8 de maio de 1786, numa cidade da França, e teve uma infância, digamos que um pouco difícil, apesar do seu discernimento à vocação religiosa. Mas mesmo assim, um homem persistente, ele não deixou que as coisas do mundo tirassem o seu foco até a sua entrada no seminário. Depois de que entrou no seminário, ele foi ordenado diácono e logo depois ordenado sacerdote. E a simplicidade e a humildade de São João Maria Vianney os levaram a um grande posto na nossa igreja, santo. Mas, apesar de toda a sua vida, ele sempre, digamos que enfrentou algumas dificuldades. Mas isso não o abalou, sempre mais o fortificou. Sempre mais o levou as pessoas a Cristo. Sempre mais ele intercedia pelas pessoas, passava horas no confessionário. E depois de toda uma vida dedicada a Deus, uma vida contemplativa, uma vida cheia de meditação, morreu aos 73 anos de idade. São João Maria Vianney, ele arrastou, digamos assim, vários fiéis, uma multidão de fiéis que se apegam a ele, tem grande devoção nele. E uma curiosidade de São João Maria Vianney, que seu corpo ainda está incorrupto, permanece incorrupto num santuário de Ars, na França. E ele foi canonizado pelo Papa Pio XI e também proclamado padroeiro dos sacerdotes pelo seu exemplo de pastor, pelo seu exemplo de verdadeiro e bom pastor, aquele que leva as ovelhas a Cristo. E então, meus irmãos, que nós sempre mais oremos a São João Maria Vianney, peçamos a sua intercessão e rezemos sempre mais pelos nossos padres, pelas vocações sacerdotais e por todos aqueles ministros ordenados que nos levam sempre mais ao Cristo Bom Pastor. Valeu, Miguel! Gostei aí do São João Maria Vianney. E você gostou? Pois
toda segunda-feira esse quadro vai aparecer aí para falar um pouco do santo ou da santa que protege ou protetor da vocação ao qual nós iremos conversar aqui no Tapiri da Fé. E quem está conosco hoje para falar sobre vocação sacerdotal é um jovem seminarista aqui da nossa arquidiocese e o jovem seminarista aqui da nossa comunidade Cristo Rei. É isso mesmo, Gabriel Gomes. Gabriel, boa noite, meu amigo. Muito boa noite a todos. Me chamo Gabriel Gomes, sou seminarista da Arquidiocese de Manaus e atualmente eu estou no segundo ano de discipulado. Gabriel, a gente agradece a sua disponibilidade. A gente sabe que não é fácil o seminarista fugir um pouquinho para falar, mas a sua fuga do seminário foi uma fuga para o bem. Você falar um pouco sobre a vocação do ser padre, a sua vocação, né, e a sua caminhada, e para levar também a muitos jovens que assistem o Tapiri da Fé a despertar, quem sabe, a fazer essa experiência de fé vocacional. Muito obrigado de coração. Gabriel, a gente sempre começa o nosso bate-papo do Tapiri da Fé com a palavra de Deus, né? Essa palavra que fortifica a nossa fé. Eu sempre uso esses termos. É a palavra que fortifica a nossa fé e que nos dá força e esperança para sempre acreditarmos na igreja, para sempre acreditarmos no que Jesus quis para nossas vidas. Então, vamos fazer a leitura e de lá a gente já começa o nosso bate-papo sobre vocação sacerdotal. Beleza, amigão? Beleza. Você que ainda não leu a palavra de Deus, chegou cansado do seu trabalho nesta segunda-feira, então eu peço que você pegue a sua Bíblia e abra em Lucas capítulo 18, versículo 18 ao 23. Lucas capítulo 18, versículo do 18 ao 23. É a leitura do jovem rico. É uma leitura muito conhecida nossa, e que vai dar o nosso pontapé inicial, que vai guiar o nosso bate-papo sobre vocação sacerdotal. Vamos ler juntos? Certo homem de posição lhe perguntou: Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão só Deus. Conheces os mandamentos: não cometas adultério, não mates, não roubes, não levantes falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe. Ele disse: Tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Ouvindo, Jesus disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, distribui aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Ele, porém, ouvindo isso, ficou cheio de tristeza, pois era muito rico. Palavra da nossa salvação. Gabriel, textozinho muito conhecido nosso, né? É muito inspirador falar de vocação baseado nesse texto do jovem rico, né? O vem e segue-me, se despoja de tudo para seguir Jesus. Foi o que você fez e está fazendo nesse momento. Se apresente para os nossos amigos, fale um pouco da sua caminhada, da sua trajetória na nossa igreja católica, né? Como iniciou, se teve alguém que influenciou a levar você todos os dias para a igreja, o seu trabalho antes de ir para o seminário, nas comunidades, né? Eu já tinha visto você com coroinha, mas talvez você tenha trabalhado em outra pastoral. É com você, se apresente para os nossos amigos. Minha trajetória na igreja, ela começou a partir da catequese, né? No sentido de que minha mãe era catequista e eu era muito pequenininho, então ela me levava para a catequese e eu ficava observando ela dando catequese. Então desde aí eu já tive um engajamento dentro da igreja, né? Que eu participava junto com ela, mas nada que eu me envolvesse tanto, né? Até porque eu era muito criança e um pouco rebelde, então eu ficava ali correndo por dentro da igreja e tal.
A minha caminhada logo em seguida foi para os Coroinhas, que foi aqui no Cristo Rei mesmo. Foi ali para o começo de 2015, eu entrei nos Coroinhas. E eu me lembro que meus tios, eles vinham pela missa pela parte da manhã, né? E às vezes, uma vez eu vim pela parte da manhã na missa aqui e não tinha nenhum coroinha, mas no domingo à noite era cheio de coroinha sentado ali. Aí eu falava, não tem nenhum sentido, né? Aí eu comecei a vir a participar da missa pela parte da manhã e se tornar coroinha, né? Eu era coroinha, comecei a ajudar o padre pela parte da manhã. Então, minha segunda trajetória também aqui na igreja foi em relação às visitas aos hospitais, né? Era pela quarta-feira, eu ia com as senhoras do apostolado da oração, que era ali no João Lúcio. Então eu fazia visita com elas nos hospitais e depois eu me envolvi também no oratório, né? Só que no oratório eu ia mais para brincar, assim, sim. Mas eu sempre estava ali convivendo com as pessoas de fora, né? Dando alguma palavra amiga, muito conselho de Deus, apresentando a fé para eles, né? Então, mais ou menos, essa foi minha trajetória na igreja, assim, né? Eu participei um pouco da liturgia, mas não foi muito algo assim, a não ser que orei, mas a liturgia no sentido de ler leituras, participar dos cantos, né? Não fui muito enganjado nessa parte, mas nas outras eu sempre estava presente. Muito bom, uma trajetória bonita, Gabriel. Ninguém vai saber, qual a sua idade? Eu tenho 22 anos. Olha só, uma trajetória bonita, né? Já trabalhou nos hospitais, na pastoral, né? Com o apostolado, né? Ia com as senhoras. Uma excelente história, viu? Parabéns. Obrigado. Ser padre, Gabriel, o que te motivou? Por que querer ser padre nesse mundo onde a juventude tem tantas outras opções, tem tantas outras, como se diz, interesses maiores do que ser padre? Aquele segue-me do jovem rico, parece que você ouviu segue-me. Eu acredito que, na verdade, eu penso que ser padre, pelo menos eu quero ser padre, para salvar as almas, não só salvar as almas, também ajudar aquelas pessoas no caminho do céu, né? Seguir na fé, porque a gente vive num tempo onde as pessoas estão muito desorientadas no caminho, então é necessário a presença do padre, né? E também o principal de ser padre é o amor, a paixão por nosso Senhor Jesus Cristo. Sim. Então isso que motiva, eu acho que cada vocação dentro do seminário é o amor, a paixão, o próprio Jesus Cristo. Então, assim, ele acaba passando a ter um cuidado muito zeloso com as ovelhas que são confiadas. Então, isso que me motiva a ser padre. Muito bom. Gabriel, o que sua família pensa disso? Minha família, assim, por parte de mãe, assim, minha família é muito católica, mas muito católica mesmo. E quando eu disse para eles que eu queria ser padre, foi uma alegria. Até bom, hoje, cara. Eles são muito agradecidos a Deus e a Nossa Senhora também pela vocação recebida. E agora, por parte de pai, eles não aceitam muito, sempre estão com o pé atrás e falam que a minha mãe colocou isso na minha cabeça, que eu deveria casar, ter filhos, e meu pai não aceita. Então sempre tem esse conflito entre as duas famílias, né? Mas quem decide isso é só nós mesmos, né? Então, exatamente. É mais ou menos isso que minha família pensa sobre a minha vocação. Exatamente. Mas com muita oração você vai... Com certeza. Um outro ponto. Quem foi... a gente sabe que para entrar no seminário, assim como você teve a influência da sua mãe, que foi catequista aqui na igreja, na comunidade, para entrar no seminário, essa vocação, quem foi assim aquele lá me incentivou, aquele lá é um exemplo para eu seguir, quero estar lá porque eu vejo coisas boas nesse exemplo aqui desse padre, vamos dizer assim. Na verdade, aí entra já a questão da vocação, como surgiu, né? Eu me lembro muito bem, como se fosse ontem, tudo que aconteceu. Como eu disse, minha mãe e minha família, por parte de mãe, foram sempre muito católicos, e minha mãe é pregadora da renovação, né? E eu sou o caçula de 4 filhos, então meus irmãos e minhas irmãs já tinham tudo ido embora de casa.
e eu era o único que estava com a minha mãe. Então a minha mãe ia pregar um retiro de 3 dias, que era o retiro do Eora, que é daqui da paróquia de Cristo Rei. E ela não queria me deixar em casa sozinho. E eu, teimoso, acabei brigando com ela, eu não queria ir. Eu não falo que eu era católico praticante, eu era católico, mas não praticante. Então nessa época eu tinha 14 anos, adolescente, queria estar na rua, queria estar brincando, fazendo outras coisas. Então ela me forçou a vir para esse retiro, né? Então eu vim já furioso, com raiva, eu já não gostava de vir para a igreja, então aí passar 3 dias no retiro ainda, isso foi realmente muito furioso. E eu me lembro que eu cheguei no retiro, era sexta-feira à noite, a gente só chegou pra gente se acomodar e dormir, porque logo pela manhã ia ter missa muito cedo. Aí já fui dormir com raiva também. E foi incrível, uma coisa que aconteceu que eu me lembro do sentimento até hoje, foi que a gente acordou no sábado pela manhã e a gente se dirigiu para assistir a Santa Missa. E quando eu cheguei lá, eu só sentei e eu vi o padre sentado com as vestes, esperando todo o resto do pessoal chegar para celebrar a missa. E quando eu sentei e olhei ele assim, só me veio 2 coisas na minha mente. Uma foi que 2 semanas atrás, eu estava conversando com a minha mãe e ela perguntou o que eu queria ser da minha vida, o que eu ia fazer da minha vida. Porque eu já estava ficando um pouco mais velho e eu precisava tomar uma decisão para minha vida. Sim. Porque eu era muito rebelde, bagunceiro na escola e tal, e ela não me suportava mais, então ela conversou comigo sério, né? Aí ela meio que falou bem assim, por que tu não tenta fazer uma experiência vocacional para ser padre? Aí quando ela falou, ser padre, eu olhei na cara dela, ser padre, eu prefiro ser qualquer outra coisa no mundo do que ser padre. Olha aí. Isso me lembrou. E a segunda coisa que realmente estava invadindo dentro de mim, quando eu sentei, foi a questão de que realmente eu queria ser padre a partir daquele momento. Não só ser padre, mas também eu queria ser católico de verdade, né? Eu queria seguir a igreja, eu queria ser uma pessoa boa. Então foi esses 2 tipos de sentimento, né? De querer ser católico e querer ser padre. Então daí, com o passar do retiro, né, dos 3 dias, eu fui sentindo isso muito mais forte, muito, muito latente mesmo. E até meu primo, que estava também nesse retiro, ele estranhou, porque eu não era mais companheiro dele de bagunça no retiro. Aí ele começou a me estranhar assim, ele perguntou se estava bem, eu falei que estava, mas eu estava quietinho na minha calada, refletindo, né? E eu só sei que no final do retiro, quando eu estava entrando dentro do ônibus para voltar para Manaus, eu já estava completamente diferente, meus propósitos eram totalmente diferentes do que eu era na sexta noite. Então a minha vida mudou completamente no dia 29, 30 e 31 de agosto de 2014. Foi quando eu tive essa experiência com esse padre. Ele não falou nada para mim. Esse padre é o padre Laslau. Ele não falou nada. Simplesmente a gente não se falou nada. Eu só olhei para ele e eu vi o comportamento dele, o jeito como ele celebrava a missa, ou até mesmo como ele pregava. Isso realmente é como se fosse vem e segue-me, né? É claro que a gente sabe que a figura do padre, do sacerdote, ela só é como se fosse uma mão, é como se fosse, não uma mão, mas como se fosse um interceptor entre eu, Deus e ele, né? Na verdade me confundi um pouco, mas é entre Deus, ele e eu. Isso. E foi mais ou menos isso que aconteceu. E eu segui em frente na caminhada, né? Muito bom. O silêncio do padre Laslau foi a sua motivação, seu incentivador. Sim, com certeza. É isso aí, cara. Muito bom. A gente sabe que o ser padre, né? Ser padre hoje, e já bem antes, né? Desde quando se estuda muito, né? A gente sabe disso, né? O que se estuda realmente no seminário para você chegar e dizer, eu vou me ordenar porque eu já passei por toda essa gama de estudos? O estudo básico da formação presbiteral do sacerdócio é a filosofia e a teologia, né? Então, quando uma pessoa tenta ser padre, quer ser padre, né? Ela passa por um processo de formação toda, que começa com o propedêutico. Que o propedêutico é como se fosse uma iniciação ali aos estudos da filosofia, um pouco do Pentateuco, da Bíblia. Então é mais ou menos isso. Aí logo em seguida a pessoa passa para a filosofia, que são 3 anos de filosofia e 4 anos de teologia.
Então esse é o estudo para se formar um padre. Mas assim, logo depois você se ordena, mas olha, eu quero trabalhar na comunicação. Abre-se um espaço depois para você fazer uma faculdade, por exemplo, em comunicação social, ou não? Fica só limitado mesmo ali? Sim, tem esse espaço sim, de acordo com... tem que ter um diálogo com o seu bispo, né? Sim. Se ele permitir, se também tiver uma necessidade em cada região, em cada local, tem uma necessidade para fazer um curso específico, com certeza o bispo ele consegue essa permissão para o padre estudar. Sim, muito bom. Dificuldades, desafios. Você é um jovem de 22 anos, né, que deixou, né, a sua casa, a sua família, o amor da sua mãe, né? Apesar dela incentivar você e gostar e querer, né, ter esse desejo, e quando você disse eu quero ser padre, ela ficou super feliz, soltou fogos, mas sempre tem os desafios e as dificuldades, né? Você é um jovem de 22 anos, quando você chegou ao seminário, né, quais foram os maiores desafios na sua vida? Assim, na verdade eu não precisei necessariamente chegar no seminário para entender que os desafios são comigo mesmo, né? Assim, de forma muito subjetiva, o seminário em si, para mim, não é um peso, um problema, não é um fardo. O problema mesmo é quando, pelo fato de eu ser jovem, ter 22 anos, é quando as carências estão muito altas. Então é necessário uma espiritualidade muito bem edificada para a gente suportar ou vencer cada dificuldade que a gente se encontra, né? Que é consigo mesmo, comigo mesmo. Então é mais ou menos isso, né? A dificuldade de querer sair às vezes, porque a gente passa a semana no seminário, né? Então às vezes a gente tem a necessidade de querer sair ou encontrar outras pessoas que estão fora daquele ambiente, daquele seminário. Então essas são as minhas dificuldades que eu tenho. O jovem rico não teve essa espiritualidade que você falou, né? Jesus disse, olha, deixa tudo e segue-me, vende tudo, porque ele já está dizendo jovem rico, né? Então ele estava muito apegado ainda às coisas materiais e faltou essa espiritualidade que você falou. Muito bom, gostei muito. Como é a vida no seminário, né? Quero que você fale, eu tenho certeza que o seu reitor não fale muita coisa porque ele pode... Tudo bem. E a vida interna do seminário, né? E acima de tudo, a vida de pastoral de um seminarista. Assim, em relação à programação do seminário, não é nenhum problema, ministério de contar aqui eu falar. É até necessário porque a formação do padre diocesano, ele é presente junto com a comunidade. Então é muito de extrema importância a comunidade saber do que o seminarista faz no seu dia a dia, né? Então, no seminário, o nosso dia acontece a partir das 6h30. Nós temos a missa às 7 horas da manhã. Mas antes disso, quem faz café então acorda um pouquinho mais cedo. E a gente tem a missa com os laudes, então após a missa, ali para as 8h15, a gente tem um café da manhã. Aí após o café da manhã, aí tem a parte dos estudos, que é os estudos pessoais, onde que você vai para a biblioteca, vai estudar, vai fazer algum trabalho da faculdade, ou preparar alguma formação que você vai dar no final de semana, né? E das 9 até as 11h40 a gente tem a hora média, que é uma oração breve da liturgia das horas, e logo em seguida às 12 horas a gente tem o almoço. E após o almoço, quem está livre pode descansar até as 2, né? Mas quem está escalado para servir, para limpar, recolher as louças, lavar a louça, vai fazer esse trabalho e depois que vai descansar. Então, das 12h30 até às 14 a gente tem um descanso ali, né? E logo às 14 horas a gente vai para o nosso trabalho da casa, onde que cada um tem o seu local de trabalho. Alguns trabalham na marcenaria, outros trabalham na sala de jogo, outros na manutenção dos prédios, varrendo, limpando. E às 15 horas é o nosso lanche da tarde, que seminarista come muito. E após o lanche, a gente tem o esporte, né? O esporte pela tarde, que é das 15h30 até as 16h30. E a gente tem esse momento de esporte. E logo após o esporte, a gente toma nosso banho e a gente vai para a faculdade estudar.
quem é da filosofia estuda aqui no Dom Bosco, ali perto do Terminal 5. E quem é da teologia fica em casa, porque o instituto é do lado do seminário, que vai estudar teologia, né? Então, por parte da noite já é mais a questão de estudo da faculdade, né? E a gente que é da filosofia, geralmente a gente chega em casa 22h10, 22h15, aí a gente janta, aí após a janta, às 22h40, é as nossas completas, que é a última oração da noite. Aí a gente termina as completas e vai dormir, e amanhã se inicia o dia. Vida agitada, hein? Vida agitada. Eu acho que eu me arrependi de ter feito essa pergunta, porque o jovem que está escutando isso, eu não vou entrar, não, é muita coisa. Não, mas vale muito a pena entrar. Você vê o dia nem passando, assim, você vai falando das coisas. Mas está certo. Você tocou num assunto em que muitas pessoas ainda se confundem, né? E não tem muita clareza. Falou padre diocesano. Qual a diferença entre um padre diocesano e um padre religioso? Sim. A espiritualidade do padre diocesano, ela é com o pessoal da pastoral, da comunidade, ou seja, o padre diocesano, ele está a serviço da comunidade, de uma paróquia, de uma área missionária, ou de qualquer outro serviço que exija a presença de um padre diocesano. Agora, a diferença do padre religioso é que ele vive em comunidade, em grupos, assim, com outros padres, outros religiosos. Necessariamente, quando um padre ele é religioso, ele primeiro se tornou religioso, então a vocação dele foi para ser religioso. Aí, em seguida, ele discerniu que ele queria ser padre, né? Mas geralmente ele vive conforme as regras da ordem dele, né? Da religiosidade dele, né? Então, essa que é a diferença, né? O padre religioso ele é mais, assim, oração, contemplativo, tá mais rezando. Já o padre diocesano não, sempre está trabalhando numa paróquia, está sempre enganjado em alguma pastoral. Muito bom. Sobre trabalho pastoral, vocês têm aonde se destina, vocês, ou por exemplo, Gabriel hoje vai para a paróquia tal e no outro sábado vai para a paróquia tal, ou não? Esse ano você vai trabalhar nessa paróquia, nessa comunidade, como é que funciona? Assim, em relação às pastorais ao seminarista, é feito contato pelo reitor ao pároco, né, de cada área missionária ou paróquia, para encaminhar seminarista, né? No caso, então, no meu caso, por exemplo, a gente passa 2 anos em uma paróquia, uma área missionária. Eu faço pastoral ali na paróquia Nossa Senhora do Carmo, ali na Raiz. Então, eu termino esse ano lá, então durante os fins de semana a gente vai para a paróquia e a gente trabalha na paróquia, né, como formação, ajuda o padre em alguma necessidade que ele está precisando, em alguma formação, visita, celebração. Essa que é o trabalho pastoral do seminarista diocesano nos finais de semana. Aí no domingo pela noite, após a missa da noite, o seminarista retorna para o seminário. Puxa, legal, muito bom. Gabriel, como você vê a Igreja Católica nos dias de hoje, né? Com tantas vivências de temáticas sociais polêmicas, por que não se dizer assim? Como é que você vê o papel da Igreja, né, nesse cenário todo? O papel da Igreja hoje, que a gente vive no nosso século, é um papel de novas leituras, né, no sentido de que muita coisa está mudando no nosso tempo, então coisas ou leis ou morais que foram escritas lá na Idade Média, que a Igreja escreveu, hoje em dia estão se tornando um problema, não porque foram equivocadas, mas porque as pessoas elas estão querendo um novo modelo de evangelização, né? Então o grande desafio da Igreja, eu acredito que no nosso tempo, é fazer uma nova leitura, um novo modelo de evangelização para trazer de volta essas pessoas para a Igreja que se afastaram, né? Muito bom. Papa Francisco, como você vê, né, um seminarista, como você vê o Papa Francisco, o trabalho do Papa Francisco nos dias de hoje? A figura que eu tenho do Papa Francisco é uma figura completamente muito humana, no sentido de que é uma pessoa extremamente misericordiosa, uma pessoa que está sempre ao diálogo, né? Uma coisa que a gente não viu nos Papas passados, né? Então é um Papa que ele sempre está trazendo, eu acredito que o amor de Cristo para as pessoas, e ele é também um Papa um pouco polêmico, porque ele acaba criando divisões entre as pessoas tradicionalistas e as pessoas que são um pouco mais liberais, digamos assim, dentro da Igreja. Então, mas se a gente olhar com um pouco de fé e realmente de amor, a gente percebe que no fundo mesmo, ele está fazendo um grande trabalho na nossa Igreja.
Muito bom. Excelente visão da igreja e do Papa Francisco, viu, meu amigo? Agora, depois desse nosso bate-papo, né? Tava bom demais, mas o tempo passa rápido quando as coisas são boas. Queria que você olhasse para aquela câmerazinha ali e deixasse uma mensagem final para os nossos amigos, tem jovens que estão nos assistindo, né? Pais, enfim, uma mensagem positiva aí sobre a vocação, o ser vocacionado ao sacerdócio. Uma mensagem que eu entrego para vocês, todos jovens que pensam em ser padre, que vocês se engajem muito bem na paróquia de origem de vocês ou na área de missionária de origem de vocês em relação às pastorais. Esteja sempre prestativo à comunidade, disponível à comunidade, porque a vocação do padre se forma aí no meio do povo. Não pense que ser padre está em cima do altar de túnica, sendo coroinha ou atrás do padre direto. Isso é só o começo. Realmente a vocação ela se constrói a partir da convivência. Agora, em relação à família, todas as famílias que eu falo, nunca deixem de frequentar a igreja ou de perseverar na fé católica, e para que vocês possam sempre, cada vez mais, se santifiquem no amor de Jesus Cristo e que vocês sempre também sejam a base da sociedade, né? Esse é meu recado para todas as famílias. Excelente mensagem, excelente recado. Gabriel, obrigado de coração. Eu que agradeço. Tapiri da Fé agradece imensamente a sua disponibilidade em estar aqui conosco, falar um pouquinho sobre a vocação, o ser vocacionado ao sacerdócio, a vocação do ser padre. Acredito que todos que assistiram gostaram e por que não pedir bis? Amigão, costume nosso do Tapiri da Fé pedir encarecidamente que os nossos convidados façam a oração final. Então, por favor. Que honra. Nada mais, nada menos do que a gente finalizar esse programa agradecendo a Nossa Senhora, para que ela sempre possa cobrir com o seu manto sagrado, para que sempre possa distribuir graças por nós, né? Tesoureira de todas as graças, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Meus amigos, minhas amigas do Tapiri da Fé, esse foi o começo do mês de agosto. Vocação sacerdotal pelo nosso amigo seminarista Gabriel Gomes. Segunda-feira tem mais. Convido você a sempre estar no Tapiri da Fé às 19 horas. Mais uma vez, amigão, obrigado. Deus abençoe você. Continue fortificando você nessa sua vocação e na ordenação eu espero ser convidado. Está convidado. Obrigadão.